apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, nos entrega uma exortação que atravessa séculos e continua absolutamente atual. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa não é apenas uma recomendação moral. Não é um conselho superficial. É um princípio espiritual. Um caminho de sabedoria. Uma chave para relacionamentos saudáveis. Uma disciplina da alma. E uma evidência de maturidade cristã. Quando Tiago começa dizendo, portanto, ele nos chama a atenção. Ele está conectando esse ensinamento a tudo aquilo que Deus já fez por nós. É como se dissesse, diante da graça que recebemos, da palavra que nos gerou, da fé que nos sustenta, vivemos dessa maneira. Eu aprendi, muitas vezes pela dor, que ouvir é mais difícil que falar. Falar qualquer um fala. Opinar, qualquer um opina. Reagir, qualquer um reage. Mas ouvir exige humildade. Exige silêncio interior. Ouvir exige que o ego saia do centro. E é exatamente por isso que ouvir transforma. Quando eu escolho ser pronto para ouvir, eu demonstro respeito. Eu reconheço que não sei tudo. Eu admito que o outro pode ter algo a me ensinar. E isso, meus irmãos, é sabedoria bíblica. Provérbios nos ensina que na multidão de conselheiros há segurança. Mas como receber conselhos se não sabemos ouvir? Vivemos conflitos desnecessários porque falamos demais e ouvimos de menos. Ferimos pessoas que amamos porque respondemos antes mesmo de compreender. Destruímos pontes porque preferimos vencer discussões em vez de preservar relacionamentos. Tiago nos chama a um caminho mais excelente. Ele nos chama à maturidade espiritual. Ser tardio para falar não significa ser omisso. Não significa ser fraco. Significa ser prudente. Significa filtrar palavras pelo amor, pela verdade e pela edificação. A palavra nos ensina que a língua tem um poder de vida e de morte. Quantas palavras ditas em um momento de ira jamais puderam ser recolhidas? Quantas? Quantas relações foram marcadas por frases lançadas sem reflexão? Eu aprendi que o silêncio, quando guiado pela sabedoria, é uma forma poderosa de amor. Nem toda verdade precisa ser dita imediatamente. Nem toda opinião precisa ser expressa. Há momentos em que o maior ato de maturidade é calar, ouvir, refletir e orar. E aí então Tiago toca
em um ponto ainda mais sensível. Tardio para se irar. A ira é uma emoção humana, mas quando não governada pelo Espírito, ela se torna destrutiva. A ira cega, a ira confunde, endurece o coração. Ela rompe laços, gera arrependimento e nos afasta da vontade de Deus. A palavra é clara. Ao afirmar que a ira do homem não produz justiça de Deus. Ser tardio para se irar é escolher o domínio próprio. É permitir que o Espírito Santo governe em nossas reações. É respirar antes de responder. É lembrar que Cristo, mesmo sendo injustamente acusado, escolheu o silêncio. Mesmo ferido, escolheu o perdão. E mesmo traído, escolheu o amor. Quando eu pratico esses princípios, algo extraordinário acontece dentro de mim. A paz começa a ocupar o lugar da ansiedade. A sabedoria começa a substituir a impulsividade. Meus relacionamentos se tornam mais leves. Minha consciência fica mais tranquila. Minha comunhão com Deus se fortalece. E esse ensinamento não é apenas para momentos espirituais. Ele é para o lar, para o trabalho, para a igreja, para as redes sociais, para as conversas difíceis, para os dias de tensão. Ele é um estilo de vida, um testemunho silencioso, uma pregação viva. E agora, neste momento especial, se esta palavra está falando com você, se ela está trazendo paz ao seu coração, eu quero te pedir uma coisa muito simples, mas importante para mim. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir essas palavras. Você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém. Quero agora conduzir vocês a uma oração de gratidão, porque reconhecer a bondade de Deus também é um sinal de maturidade espiritual. Vamos orar? Aí no seu cantinho, do seu jeito, da sua forma, não tem forma perfeita de orar. Você tem que orar toda hora, todo dia, todo momento, todo lugar que você entrar no seu carro, se acordar, olhar para o teto, for dormir, entrar numa estrada perigosa, você tem que orar o tempo todo. Se seu coração estiver em Cristo, ore o tempo todo e seu dia vai ser abençoado. O Espírito Santo vai te acompanhar e vai te livrar de muita coisa. Vamos orar? Senhor Deus, eu agradeço por esta palavra viva, poderosa e transformadora. Obrigado porque mesmo em meio às minhas falhas, o Senhor continua me ensinando o caminho da sabedoria. Obrigado porque o Senhor nos chama à paciência, ao domínio próprio e ao amor. Ensina-nos a ouvir mais, a falar com prudência e a controlar nossas emoções. Cura nossos relacionamentos, acalma nossos corações e estabelece a tua paz em nossas vidas. Que cada pessoa que ouviu esta mensagem seja fortalecida, consolada e renovada. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Meus amados irmãos, encerre esse discurso firmando a palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Escolher a maturidade em um mundo impulsivo é ser luz em meio ao caos. É refletir Cristo em atitude simples, mas profundamente poderosa. Que essa palavra não fique apenas na memória, mas se transforme em prática diária. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração
e a sua mente.